Você já tentou ajudar alguém que no fundo parece estar fazendo de tudo para se afundar? Pois é, no universo de Quilos Mortais a gente vê isso o tempo todo. Mas hoje nós vamos conhecer os campeões, os mestres da autossabotagem, a elite do descaso. Eles não só ignoraram os conselhos do Dr. Now, eles mentiram, manipularam, criaram desculpas tão malucas que parecem roteiro de comédia. E o pior, no final ainda achavam que a razão estava do lado deles. Se você está preparado para se revoltar, para dar risada de nervoso e para questionar os limites da teimosia humana, você veio ao lugar certo. Mas antes, comenta aí de qual cidade você está assistindo, fiquei curioso em saber. Aproveita e já capricha com seu gostei, se inscreve no canal e me conta nos comentários, qual desses casos te deixou mais revoltado. Isso aqui é só para você. A Growth liberou uma promoção exclusiva só para quem segue a gente. 2 potes de creatina com precinho de fábrica. Mas corre, porque essa promoção com certeza não vai durar muito tempo. Toque no primeiro link aqui embaixo e use o cupom do Prado para não perder essa. Então, sem mais enrolação, simbora pro vídeo! Aos 25 anos, ela carregava 239 quilos e uma vida que parecia um roteiro de filme. Desde os 7 anos lutando contra o peso, ela já enfrentava insuficiência cardíaca e mal conseguia respirar. Mas o problema de Dolly ia muito além do prato de comida. O prato principal da vida dela era o caos. O centro desse furacão era seu relacionamento com Rick, um namorado abusivo que, segundo todos, era uma âncora puxando ela para o fundo. O Rick se aproveitou dela e influenciou muito o resultado da vida dela. Ele matou a alma dela, matou o ânimo dela. A família implorava, os amigos pediam, mas Dolly se recusava a largá-lo. E qual foi o custo dessa teimosia? A consequência mais dolorosa de todas. Ela perdeu a guarda da própria filha, que foi morar com a mãe de Dolly. Essa criança me foi entregue pelo Serviço de Proteção à Criança quando ela tinha 6 dias de idade. Tenho a custódia dela desde o início. Com o coração partido pela perda da filha, você pensaria que ela usaria isso como combustível para a mudança, certo? Errado! A determinação de Dolly parecia ter a durabilidade de um sorvete no sol. A dieta do Dr. Now virou apenas mais um motivo para brigar. A mãe de Dolly, agora cuidando da neta, tentava desesperadamente fazer a filha seguir o plano, mas cada refeição era uma nova batalha. A frustração foi tão grande que Dolly tomou uma decisão que deixou todos de queixo caído. Ela saiu de casa e foi morar em um abrigo para sem-teto. Faz 1 semana desde que eu saí da casa da minha mãe. Eu resolvi sair por conta própria. Eu e a minha mãe discutimos e eu decidi que não ia para casa. E em vez disso, eu fui para um abrigo de sem-tetos durante a noite. Sim, você ouviu direito. Em vez de ficar em um ambiente onde tinha apoio, mesmo que conflituoso, e comida controlada, ela preferiu a incerteza de um abrigo. É como se a vida da Dolly fosse um reality show particular, e ela estivesse sempre em busca do próximo plot twist. E ele veio. No abrigo, ela finalmente terminou com o tóxico Rick, uma vitória. Mas a paz durou pouco. Logo em seguida, ela começou um novo relacionamento e ficou noiva de um cara que conheceu lá mesmo, no abrigo. Eu conheci alguém algumas semanas atrás e o nome dele é Philip. E agora fomos morar juntos. Vamos recapitular a lógica. Você está em um programa para uma cirurgia de risco. Precisa de estabilidade, foco e um ambiente controlado. Sua estratégia é brigar com sua mãe, sair de casa, ir para um abrigo, terminar um namoro e ficar noiva de um cara novo em questão de semanas. Faz sentido para você? Porque para mim não faz nenhum. Em vez de focar em perder peso, ela parecia estar colecionando novos dramas. O resultado, claro, foi o esperado. Dolly não conseguiu seguir absolutamente nada do plano. Sua vida era um turbilhão de emoções e decisões impulsivas. Dr. Now, vendo que a paciente estava em qualquer lugar, menos na jornada de perda de peso, foi direto e reto, curto e grosso. Ah, você saiu da casa da sua mãe e agora está morando num hotel com seu novo noivo que não tem emprego e você não tem emprego. Dolly Martinez entrou para o programa como uma promessa de mudança e saiu como um exemplo perfeito de como o caos externo pode sabotar qualquer chance de progresso interno. Quando Lacey Buckingham, de 36 anos, apareceu pesando 270 quilos, ela foi brutalmente honesta sobre sua relação com a comida. Ela se considerava uma viciada, mas esse vício não nasceu do nada, a raiz era profunda e dolorosa. A infância na minha família foi emocional e fisicamente exaustiva. A minha irmã era tão magrinha e popular. Então eu me sentia como se fosse uma filha adotada.
Desde pequena, Lacey carregava uma ferida aberta pela própria mãe. Como se essa rejeição não fosse o bastante, ela ainda sofreu um abuso traumático na 3ª série. A comida se tornou sua única armadura. Na faculdade, sozinha e sem rumo, ela desenvolveu um transtorno alimentar severo. O peso disparou, sua saúde despencou e ela teve que largar o trabalho. Mas em meio a esse sofrimento havia um ponto de luz. Seu namorado, Rick, outro Rick, não o da Dolly. Ele pelo menos parecia que amava Lacey. Cuidava dela, ajudava nas tarefas do dia a dia e até limpava ela depois de fazer o número 2 no banheiro. O problema? A irmã de Rick, Sharon. Sharon estava convencida de que Lacey era uma aproveitadora que estava apenas usando seu irmão. Mas eu sou muito boa pra sacar as pessoas. Ela não tá fazendo nenhum esforço pra emagrecer. Ela não vai conseguir fazer o programa do Dr. Now. As discussões eram constantes, cheias de acusações e farpas venenosas. Com um ambiente desses, como alguém consegue focar em contar calorias e fazer exercícios? O Dr. Now deu a Lacey uma meta: perder 22 quilos para ser aprovada para a cirurgia. No começo, ela parecia determinada, mas a determinação logo se afogou no drama. Ela faltava às consultas, furava a dieta, não seguia o plano de exercícios. Até que atingiu o ponto de ebulição. Em uma briga monumental com Rick e Sharon, Lacey fez o impensável. Chamou a polícia, alegando que se sentia ameaçada por eles. Eu não chamei a Chamou polícia sim. pra você. Não volta aqui. Lacey, nunca mais fala comigo, você entendeu? Nunca mais fala comigo. Você tem sorte que a polícia tá aqui. O resultado desse BO todo foi a separação. Rick, seu único cuidador e apoio, foi embora, deixando Lacey ainda mais vulnerável e sozinha. Em vez de usar o amor dele como força, ela implodiu a única estrutura de apoio que tinha. Mesmo com uma segunda chance do Dr. Now, Lacey não conseguiu atingir a meta. Sua falta de comprometimento, alimentada pelo caos familiar que ela mesma ajudou a criar, foi o prego final no caixão. Sua jornada no programa terminou em decepção, provando que às vezes o maior peso que carregamos não está no corpo, mas nas relações que nos cercam. Lisa, com seus 289 quilos, não estava só presa na cama. A cama era o universo dela. Cada movimento era uma obra de engenharia. E a única coisa que chegava até ela sem esforço era comida. Segundo ela, a comida era sua melhor amiga. A comida me ajuda muito mesmo. Me deixa feliz. Eu como por estresse. Sempre que eu fico estressada, eu como. E pelo visto, a Lisa vivia estressada 24 horas por dia, 7 dias por semana. As refeições dela não eram refeições. Eram comboios de abastecimento. A gente viu o namorado dela no mercado recebendo ordens no telefone. A lista de compras era recheada com tudo que uma pessoa do tamanho dela jamais deveria comer. Uns 6, 7 biscoitos. Biscoitos de creme de amendoim. Pega alguns cereais também, amor. Pega um com creme de amendoim ali em cima. Tá, agora vai pegar 6 pizzas congeladas e salsicha também, tá? Como alguém acha que vai emagrecer com esse cardápio? Ela não queria reeducação alimentar, queria rodízio a domicílio. E o comportamento alimentar dela é só a entrada. O prato principal é o confronto com o Dr. Now. Como não podia viajar, a consulta foi por videochamada. O médico, direto como sempre, mandou a real. Ela precisava pelo menos começar a se sentar na beirada da cama. Consegue se sentar na beirada da cama? Se alguém me ajudar a ficar na beirada da cama, sim, eu consigo. No 3º mês, sem progresso, ele ligou para cobrar. E aí, meus amigos, veio um dos momentos mais inacreditáveis da TV. Da outra vez disse que podia se sentar e ficar na beirada da cama se alguém ajudar. Eu nunca falei que eu me sentava na beirada da cama. Deve estar me confundindo com outra pessoa. A mulher negou a própria voz gravada. Tentou dar um gaslighting no Dr. Now ao vivo. O programa, claro, deu o troco. Mostrou o flashback dela dizendo exatamente aquilo. É de cair o queixo. Ela tentou apagar a própria memória em rede nacional. E ainda teve mais. Começou a faltar as consultas com a nutricionista. Quando finalmente atenderam, ela deu outro show. E para fechar com chave de ouro, ela expulsou a nutricionista da casa aos berros. Lisa, isso é porque você tem medo de receber ajuda? Eu quero que fique longe de mim. Tá. Some daqui, tá? E nunca mais apareça aqui na minha casa. Tá entendendo? No fim, Lisa também teve a cara de pau de desligar uma de suas chamadas de vídeo na cara do Dr. Now, mostrando sua total falta de respeito com quem só queria ajudar. Lisa, nós te demos tudo para mudar a sua vida. E o que foi que vocês me deram, hein? Cansei, tchau. Dr. Now inútil. Ela não queria ajuda, queria um milagre que não exigisse esforço. A história dela não é só sobre obesidade, é sobre como a negação pode ser mais pesada que qualquer número na balança. E aí?
A audácia da Lisa te deu aquela vontade de quebrar a TV, ou a Lacey ainda é mais revoltante? Me conta nos comentários qual das duas você achou pior, porque no próximo há mais absurdos vindo aí. Outro caso absurdo de quilos mortais foi o de Ontreon Shannon, um homem de 320 quilos cuja história com a comida começou na infância. Com a mãe sempre ocupada trabalhando, ele foi criado pelos avós, num ambiente onde a comida era sinônimo de afeto e estava sempre disponível. Sem muito o que fazer, comer virou sua principal atividade e consolo, um hábito que o seguiu até a vida adulta. Seu peso chegou a um ponto crítico. Ficar de pé por mais de 5 minutos era uma maratona. Tarefas básicas, como se vestir, eram um desafio quase impossível. Desesperado, ele procurou o Dr. Now, sonhando com a cirurgia bariátrica como a solução mágica para seus problemas. O plano era o de sempre, dieta rígida e uma rotina de exercícios para provar seu comprometimento. Mas aqui é que a história de Ontreon se torna especialmente frustrante. Ele não era como a Lisa, que mentia descaradamente, ou como a Dolly, que vivia num furacão de drama. Ontreon simplesmente não fazia. Semana após semana, ele caía em tentação. Não conseguia manter os exercícios. Nas consultas com o Dr. Now, a falta de resultados era gritante. O médico, visivelmente perdendo a paciência, não entendia o que estava acontecendo. Até que, na quarta consulta, o inacreditável aconteceu. Eu achei que tivesse me saído muito melhor. Eu tô um pouco surpreso, porque eu pensei que tivesse emagrecido. Eu realmente não esperava ganhar peso. E agora eu tô preocupado com o que o Dr. Now vai dizer. Você entendeu direito? Ele não estagnou. Ele não perdeu pouco peso. Ele ganhou peso enquanto estava no programa de perda de peso mais famoso do mundo. Ele estava mais pesado do que no dia em que pediu ajuda. Isso é um novo nível de autossabotagem. É como se inscrever numa aula de natação e passar o tempo todo tentando afundar de propósito. Por que pedir ajuda se você vai fazer exatamente o contrário do que o especialista te manda fazer? Ontreon até tentou buscar terapia para seus problemas emocionais, o que lhe trouxe algum alívio, mas essa clareza mental nunca se traduziu em ação. Era como entender perfeitamente o manual de instruções de um aparelho, mas insistir em montá-lo de cabeça para baixo. O resultado? O Dr. Now, sem ter outra opção diante da falta de progresso, ou melhor, do regresso, negou a cirurgia. A jornada de Ontreon terminou de forma melancólica, como um exemplo frustrante de alguém que queria a cura, mas se recusava a tomar o remédio. Pesando 279 quilos, sua vida era de total dependência. Eram seus sobrinhos que a ajudavam a fazer as coisas mais simples, como se mover pela própria casa. A dor da perda da mãe e a luta contra a infertilidade a empurraram para o consolo da comida. Sabendo que estava no limite, ela procurou o Dr. Now. O médico, vendo a gravidade da situação, deu a ela uma missão gigantesca, um verdadeiro teste de fogo. Perder 45 quilos sozinha antes mesmo de pensar na cirurgia. Era a chance dela de provar que estava pronta. A família torcia, a audiência torcia, mas a balança não torce, ela pesa. Na primeira consulta de acompanhamento, a decepção foi imensa. Dos 45 quilos da meta, Kinney havia perdido apenas 10. Foi um resultado broxante, e o Dr. Now não escondeu sua frustração. Nos últimos 2 meses, você perdeu 10 quilos. Por que você não está seguindo a dieta? Essa pergunta ecoou. A cirurgia foi adiada, e foi aí que Kinney começou a construir seu legado como uma das maiores decepções do programa. Mas o mais frustrante na história dela é que ela não desistiu completamente, e isso, de alguma forma, é pior. Ao longo de um ano inteiro, ela continuou tentando e conseguiu perder 60 quilos no total. Ah, mas 60 quilos é muito. Pois é, mas o problema é o tempo. Ela levou um ano para fazer um progresso que precisava ter sido feito em poucos meses. É a definição da síndrome do potencial desperdiçado. Ela mostrava que tinha capacidade, mas nunca na velocidade ou com o comprometimento que sua vida exigia. É como tentar apagar um incêndio florestal com um conta-gotas. O esforço existe, mas é tão pequeno e tão lento que se torna inútil. Ela estava sempre no quase, sempre no poderia ser, mas nunca no foi. No fim das contas, Kinney deixou o programa marcada por essa frustrante mediocridade. Uma jornada que mostrou que ter potencial não significa nada se você não estiver disposto a dar o passo final. E para finalizar nossa lista de hoje, deixa eu te apresentar a Crystal Hall, 34 anos, esposa, mãe e dona de uma história que começa com uma jornada digna de Senhor dos Anéis. Saiu de Ohio e foi até o Texas em busca de uma vida mais saudável.
No consultório do Dr. Now, ela chegou pesando 280 quilos. O corpo dela implorava por socorro. A família rezava por um milagre. E o Dr. Now jogou a real como sempre. Dieta rigorosa e a meta de perder 18 quilos em um mês. Crystal não bateu a meta de primeira. Até aí normal. Mas ela se esforçou, ganhou uma segunda chance e perdeu quase 30 quilos. Cirurgia aprovada. Agora sim, um final feliz, né? Ah, se fosse fácil assim. A pandemia de 2020 chegou, e com ela, a desculpa universal para tudo. 7 meses depois, longe dos olhos do Dr. Now, a Crystal fez o que muita gente faz quando o chefe vira as costas. Relaxou. E no dicionário da Crystal, relaxar significa comer até recuperar 24 quilos. Você sabe como é. Estresse, isolamento, ansiedade, e a única saída para ela é pedir um combo família para uma pessoa só, todo santo dia. As refeições dela não eram só refeições, eram eventos. Mas o mais bizarro nem foi o peso que ela recuperou. O Dr. Now até foi compreensivo. Disse, tudo bem, a pandemia atrapalhou, se muda para Houston, perde o peso de novo e a gente faz a cirurgia. Uma terceira chance presente dos deuses da bariátrica. E o que a Crystal fez com isso? Com a esperança da família e a boa vontade do médico. Ela virou uma das maiores decepções do programa. Em vez de seguir com o tratamento, agora ela faz vídeos na internet, comendo. Isso mesmo, transformou a quase história de superação dela em conteúdo de mukbang. A audácia é um prato que a Crystal come frio, e em porções generosas. E aí, chegamos ao fim da nossa galeria de campeões. Da mentira descarada da Liz à reviravolta da Crystal, do caos da Dolly ao drama da Lacey, do retrocesso do On-Tryon à lentidão da Kinney. Cada um, à sua maneira, nos mostrou que a batalha contra a obesidade é muito mais do que apenas comida e exercício. É uma guerra contra a negação, o trauma, a autossabotagem e às vezes a mais pura e simples teimosia. Mas e aí, você lembra de algum desses episódios e qual deles te decepcionou mais? Comenta aqui embaixo. Se você gostou e ficou até o final, comenta "Eu fiquei", que eu vou deixar um coração no seu comentário. Fechou? Então é isso, vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.